séria lá. Não, é assim que a gente começa, gente, a programação. A gente fica tentando fazer uma cara séria, concentração, mas não tem condições. Minha cara séria. Gente, não, assim não dá. Então já vou apresentar quem tá aqui conosco. Daniel Salles, o mais sério entre nós. Só que não. Que vai manter a linha aqui, porque o assunto hoje é tremendo. A gente vai falar sobre graça, sim, porque estamos falando sobre graça nessa temporada, mas também vamos falar sobre liberdade, a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. E aí, pessoal? Mas antes da gente começar a falar, aliás, eu já comecei a falar. Daniel Salles, compositor, cantor, fala pra gente em qual local você está, fala um pouquinho do seu trabalho atual. Olá, gente, prazer estar aqui com vocês, prazer muito grande. Eu hoje tô aqui, ó, tô fazendo um jabazinho aqui, ó, por NASP Campus Hortolândia, é onde eu trabalho hoje, aqui como o maestro do coral jovem do IASP, o grande coral jovem do IASP, né? Esse coral faz parte da vida aí de muita gente. E também como produtor artístico aqui dessa unidade do NASP, né? O Campus 3, em Hortolândia. Perfeito, excelente. Você sabe que o Vertical é um programa feito, produzido aqui no NASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo. E a gente quer você participando de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, colocando aí o seu comentário, dando seu like, compartilhando, porque o nosso tema está fantástico. E eu já começo fazendo a seguinte pergunta. Vamos esclarecer. O que é livre-arbítrio? Eita! É interessante essa expressão, né? Porque ela pode ter um significado diferente em cada cabeça, como qualquer expressão antiga que vai se ressignificando. Eu penso que se a gente colocar radicalmente ela, a liberdade e uma capacidade de arbitrar, livre-arbítrio é uma ação divina de julgar. Árbitro. Olha, decide, julga livremente. A partir do ponto que tudo que existe está abaixo dele, e nos nossos relacionamentos, o teto do relacionamento ainda é a vontade de Deus e sempre será. Nós temos livre escolha, que é uma expressão um pouco mais precisa para os limites da vida humana. A gente não tem livre-arbítrio, porque o código legal é pré-existente à humanidade. E essa questão da pré-existência é algo interessante, né? Porque quando a gente fala de liberdade, a gente consegue lembrar lá no Éden que a liberdade já foi literalmente enraizada quando Deus deu a opção de escolha para o homem. Agora, Daniel, você está aí pertinho dos jovens, não que nós aqui não sejamos jovens, né? Todos nós continuamos jovens, né? É que a gente é jovem há um pouco mais de tempo. É, isso mesmo. Você eu tenho certeza, já o seu companheiro de bancada, não sei. Eu sou jovem sim, sou jovem há um tempão, faz um tempão. Estou consolidado aqui como jovem. Uma alta experiência na juventude. Muito. Pronto, faz resolvido. anos que eu sou jovem. Agora, o jovem tem a tendência de fazer escolhas ruins? Olha... Que bucha. Essa pergunta, ela é simples e, ao mesmo tempo, é muito fácil de ser resolvida. Todo ser humano, quando deixar solto, vai fazer escolha ruim. Isso é inerente ao ser humano. Nós não temos justiça em nós que nos confira aí boas escolhas. Nós somos tendenciados sempre para o que é errado, sempre porque é mal, sempre porque é injusto, sempre porque é contrário a Deus e aquilo que Ele nos oferece. Então, é muito simples de resolver isso aí. Aliás, ainda bem que a graça não se baseia na nossa escolha, ou não se baseia no nosso perfil, porque se fosse assim, não seria graça, seria qualquer outra coisa, mas nós sempre vamos escolher o errado, sempre. Agora, se essa é uma resposta certa, por que Deus nos deu, sabendo disso, poder de escolha? Por que Ele não nos criou programadinho ali, não? Faça só agora aqui, ó. É só isso daqui. Não precisa nem raciocinar. Só segue. Posso te usar para minha resposta? Com certeza. Para que haja amor, tem que haver o quê? Fundamentalmente, tem que ter alguém para amar. Mas, para que esse alguém te ame, ele tem que escolher amar. Não é possível amar sem escolha. Não tem como.
Se o seu marido tivesse chegado para você no tempo que você escolheu e falou, Gabi, a partir de hoje você vai me amar. Não sei há quanto tempo você está casado, mas estaria rindo até agora de alguém se aproximar com esse tipo de abordagem. Ninguém nasce gostando da gente, é uma frase que eu sempre digo. Todas as pessoas que gostam de você ou quem te ama foi conquistado. E é por isso que o amor é uma atividade de altíssimo custo, de alta concentração de energia, porque envolve uma vontade livre de alguém. Alguém pode me causar medo sem a minha escolha, alguém pode me causar pânico sem a minha escolha e até alegria talvez sem a minha escolha. Mas amor ninguém consegue fazer comigo sem escolha. Eu posso ser aprisionado, posso ser açoitado, posso ser chantageado, mas amar não. Amar só existe por escolha. Deus nos deu um ambiente livre porque Ele é um Deus de amor. E só seres livres amam. E só seres livres pecam. Complexo. Como resolver? Como fazer boas escolhas? Como usar essa liberdade para escolher Eu queria dizer um negócio antes do Daniel, só para ele ficar pior na história. Porque, afinal de contas, a gente traz convidado para isso, Exatamente. né? Para colocar. A liberdade existe e nunca vai ser desconectada do amor. Porque o ambiente com que o amor cresce é o ambiente livre. Se o coração não for livre, não haverá amor. Corações escravizados não amam, por isso que Deus nos livra da escravidão do pecado para que o amor tenha espaço para crescer. Quando eu pego a liberdade e a uso para não amar, eu distorço a razão de existência de ambos. Tanto da liberdade como do amor. Então, quando o Daniel fala assim, nós fazemos escolhas erradas sempre. O que é uma escolha errada? Toda escolha que não se baseia no amor é uma escolha equivocada. Por que eu prefiro a perversidade? Porque eu não quero sofrer pelo que é certo. Por que eu prefiro a desonestidade? Porque eu não quero pagar pelo que é certo. Por que eu escolho um prazer transitório a troco de uma felicidade perene? Porque eu não quero esperar pelo que é certo. Então, se eu for pensar, todas as escolhas erradas, elas são erradas porque, de alguma forma, o sentido da vida, que é o outro, foi contrário. Todas as decisões que são baseadas exclusivamente em mim são equivocadas. Aliás, todas as decisões equivocadas são baseadas em mim. Você está lançando uma cilada para mim aí, no bom sentido? Vou lançar outra para você. Não, você não veio aqui para isso, cara. Oi? Você não veio aqui para isso, mano. Então, todas as escolhas que partem do ponto errado, elas vão ser erradas no final das contas. Mesmo que a sua escolha seja uma coisa nobre. Você quer ver um ambiente de escolhas mais nobres do que o cristianismo moderno? Tem coisa mais nobre do que você ir para a igreja, assistir um culto? Isso é nobre para o cristianismo moderno. Só que isso não é garantia de nada. Isso não é garantia de nada. Até porque nós não somos convidados para assistir culto. Nós somos convidados para oferecer o culto, não assistir. Então, veja, quando você pensa assim, não, eu vou para a igreja no sábado, vou assistir o culto, vou fazer uma coisa, vou fazer aquilo outro, depende muito da sua noção de quem você é, de quem Deus é, depende muito disso. Se a noção que a gente tem for equivocada sobre Deus e sobre aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz, tudo que a gente faz para frente, começou a chover aqui, tudo que a gente faz para frente pode ser o que for. Tem um pensamento do pastor Manolo que diz assim, pecado é tudo aquilo que eu faço, de bom ou de ruim, longe de Deus. Bom, isso é pecado. Agora, nós temos uma noção de quem nós somos e de quem Deus é. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte, Robin. Deus é o ser eterno que condena o pecado. E Jesus não morre para nos livrar essencialmente do pecado tão somente. Ele morre para nos livrar da ira do próprio Deus, que condena o pecado. Então, o grande problema da humanidade não é o pecado em si, mas é o fato de nós estarmos alienados, distanciados de Deus. E o pecado nos impede de vivermos literalmente, fisicamente, em Deus, com Deus. A gente está impedido pelo pecado, pela nossa condição de pecado. Então, veja, o grande problema nosso não é o pecado em si, embora, veja, entenda o que eu estou dizendo. O pecado é uma desgraça. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso maior problema
O que nos mata é o fato de nós vivermos ausentes da glória de Deus, literalmente falando, fisicamente falando. O que é que acontece com o ser humano quando ele perde a glória de Deus? Ele começa a morrer. Adão começa a morrer ali. Mas ele não morreu na hora, acabou na hora, não. Ele foi morrendo, definhando. E se Adão continuasse com acesso à árvore da vida, Adão seria um eterno ser definhando. Ou seja, o que nos mata? A ausência da glória de Deus. A ausência de Deus, isso nos mata. E por mais que a gente viva uma vida cristã, a gente aceita Jesus, a gente prega o evangelho, mas a gente continua morrendo. O ser humano continua definhando, continua apodrecendo, continua morrendo, continua ficando doente. O que é isso? A ausência da glória de Deus. Esse é o nosso maior problema. Então, o que acontece com a graça? A graça, ela vem para restaurar esse elo e nos apontar para um tempo onde nós não estaremos mais ausentes da glória de Deus. Então, assim, por que eu adoro? Por que eu busco ao Senhor? Por que eu faço as escolhas? Por que eu sigo? Por que eu prego o evangelho? Porque eu tenho a noção de que estou ausente da glória de Deus e para lá eu quero voltar. E a garantia disso é a pregação do evangelho. Qual é a garantia da eternidade? É a pregação do evangelho. É a gente promulgar o reino de Deus. Deus é a própria garantia, é isso que eu quero dizer. A pregação do evangelho do Senhor, do reino de Deus. O reino de Deus é a garantia da eternidade. Então nós temos que promulgar esse reino. É isso. Há uma fala, Daniel passou por ela várias vezes, né, focando uma outra coisa tão maravilhosa quanto... E esse assunto da glória de Deus é o assunto da Bíblia. O assunto, e vou repetir, a glória de Deus é o assunto da Bíblia. Quando Jesus estava para morrer, ele não falou assim, Pai, agora é a hora de oferecer um sacrifício. Ele falou, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Há uma pergunta que todo pecador tem que perguntar, por que Deus não enviou um anjo aqui naquele ano 31 para dizer assim, o sacrifício foi pago em algum lugar do cosmos, sintam-se salvos. Não, ele veio morrer na nossa frente. A glória tem que ser demonstrada. Tem 2 episódios da vida de Moisés que são super importantes nisso. O primeiro, quando Moisés se encontra com Deus e fala assim, qual é o seu nome? E Deus responde, eu sou o que sou. Há na construção do hebraico, eu sou o que sou, a gente vai entender que é a perenidade de Deus. Deus não é um Deus do ontem, também nunca será o do amanhã. Deus é o Deus do hoje, sempre. Mas tem mais uma coisa ali. Porque em Jesus, esse eu sou o que sou, sempre se apresenta sendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a salvação, o Senhor é a justiça. Tiago, falando disso, ele diz assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, não existe absolutamente nada que seja bom na existência, no cosmos, que não venha de Deus. Mas Deus não fala que ele manda o que é de bom. Deus fala que ele é o que é de bom. Portanto, não existe uma diferença de espaço-tempo entre a dádiva e o doador. Deus não dá amor. Ele se apresenta como amor. Portanto, ou esse amor de Deus vive em mim, ou não haverá amor. Deus envia a si mesmo, né? O que o mundo pede é a bênção de Deus. E Deus fala assim, eu vou para ir ser a bênção. Eu não vou enviar uma bênção. Moisés chega para Deus, nesse episódio emocionante, eu fico arrepiado aqui de pensar quando ele fala, Senhor, eu te rogo que mostre tua glória. A glória, doxa no grego, demonstração absoluta de quem Deus é. E quando ele fala, vou te mostrar minha glória. E ele fala assim, olha... Quando eu te mostrar minha glória, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu tiver que compadecer. Eu imagino humanamente, Senhor, mostra a tua glória, eu quero ver aquele olhão de Deus bonito, aquela voz bonita, aquele cabelo bonito, quero ver uma coisa mais bonita que eu vi. Deus falou, não, eu vou te mostrar aqui que é a minha beleza. A minha beleza é bondade, é um ser que compadece. A glória de Deus são os atributos do seu caráter. Uau! Isso quer dizer que se tudo que existe de bom vem de Deus,
eu não tenho escolha sobre isso. Eu não tenho escolha. Ou seja, se eu quiser viver longe da glória de Deus, eu vou viver de longe do bem absoluto. Não tem como, porque o bem absoluto é Ele. Eu falo assim, eu quero escolher viver sem Deus. Então, você está escolhendo viver sem bondade, sem misericórdia, sem fidelidade, sem absolutamente qualquer coisa que seja boa e durável. Deus fala assim, eu abençoo o justo, mas eu não abençoo o justo porque ele tem escolha de viver sem mim e viver bem. Eu abençoo o justo porque eu estou escolhendo dar bênção para bons e maus. Mas isso não é uma coisa que é fruto da sua escolha, é fruto da minha. E isso é tremendo. Fantástico. Pecar e não morrer não é porque é possível pecar e não morrer, é porque Deus escolheu que você não morresse, porque Ele é a vida. Ou seja, você deu um passo para a direita e Ele também deu. E ele deixa bem claras as nossas opções desde sempre, né? Eu gosto quando ele fala ali na Bíblia e fala para cada um de nós, para você que está aí, ele te dá a opção. Ele diz, olha, eu estou te propondo a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas no final das contas ele dá a dica, escolhe a vida. É interessante isso é perfeito, eu falo sempre isso. Quando você vê ali a didaquê dos apóstolos, a primeira didaquê começa dizendo exatamente isso. Há dois caminhos, um de morte, um de vida. Ambos têm diferenças gigantes entre si. Um caminho é de morte, outro de vida, um caminho é largo, outro é estreito. E Deus sempre aponta uma solução. Deus sempre aponta um desses caminhos. Deus sempre dá a dica. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, mas eu te digo, escolhe, pois, a vida. Deus lá no Gênesis, lá no Gênesis, está aqui a árvore do conhecimento do bem e o mal. Não come. Estou te dizendo, não come esse negócio. Vai dar ruim. Então, Deus dá sempre a dica. Deus dá e veja. Deus dá a dica, o homem escolhe errado e Deus vai lá e refaz o caminho do homem. Deus refaz o caminho do homem. E diz, é assim que você tinha que ter feito. Agora, em mim, é por isso que em nós não existe escolha, não existe... E nós temos que entender que a vida pertence ao Senhor. A vida pertence ao Senhor, o bem pertence ao Senhor, Ele é a vida, Ele é o bem. Logo, Ele dá de si mesmo e Ele diz assim, escolhe. Ou seja, Ele está dizendo, me escolha. Quando Ele fala escolhe, pois a vida, Ele fala, me escolha. Me escolhe, porque se você não me escolhe, não existe vida além de mim. Exatamente. Não existe vida, é vale de osso seco. Então, a Bíblia já começa dizendo, e Pastor Robson, você sabe disso melhor do que eu, se só tivessem 3 capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, todo o Evangelho já estaria revelado. Todo o Evangelho já estaria revelado. Porque você tem ali a palavra de Deus, de onde sai a vida. De onde sai a vida? Sai da palavra. Não sai de outro lugar, sai da palavra de Deus, sai do verbo de Deus. Quem é o agente da vida? O Espírito de Deus que paira sobre as águas. Está ali. Então a vida já está ali, a vida está ali, o resumo está ali. Você vai em Ezequiel 37, é isso que acontece exatamente. O profeta fala e o Espírito age, e os ossos se levantam e a vida acontece novamente. Ou seja, a vida está na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, não existe vida fora disso. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que comunica conosco quem nós somos, de fato. Não há vida fora disso. Qualquer outra coisa que se pense sobre isso é ilusão. É ilusão. A vida está em Deus. Ele é a vida. Fora dele não tem vida. Portanto, quando você escolhe a vida, você escolhe Deus. É isso. Não tem pra onde fugir. E sabe que tem um negócio interessante na Bíblia? Que tem 3 momentos apenas na Bíblia toda que Deus dá uma escolha livre para alguém. Nesse sentido de falar, escolhe o que você quiser. E ele se propõe a realizar aquela escolha. O primeiro que ele diz assim, frase, pode escolher, ele fala para Salomão. Ele chega para Salomão e fala, Salomão, o que você quer? Cara, isso é um sonho místico. Nossa. Né? Mais do que um gênio da lâmpada, que o infinito, o todo-poderoso, chega para aquele menino e fala assim, escolhe, Salomão.
A escolha de Salomão é a capacidade de escolher. Ele fala, pede o que você quiser. Agora, eu me colocando num menino que será o substituto do maior rei da história, que se vê naquela pressão e se humilha, ele se vê pequeno. E quando ele se vê pequeno, ele fala assim, eu quero saber, eu quero discernir. Mas o interessante dessa resposta é que Salomão sabe e Deus também, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que Salomão disse para Deus é, eu quero você comigo, porque eu jamais vou acertar se você não estiver escolhendo no meu coração. E ele diz isso na conclusão da sua vida. Ó, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. E não tem como ser sábio sem Deus. Tanto é que Salomão desanda e perde sabedoria. Sim. O outro episódio foi com Elias. Que ele olha para Eliseu, numa circunstância parecida, sendo ele substituto, e fala, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Eliseu responde, eu quero porção dobrada. Eu quero esse poder aí, eu quero o dobro desse poder aí. E olha que interessante que quem recebe porção dobrada, eu sou um pai, tenho meus filhos, eu vou pegar e tenho 4 filhos, eu vou dividir minha herança em 4 porções? Não, eu vou dividir em 6 porções, porque o primogênito recebe porção dobrada. Porque ele tem a responsabilidade de ser o continuador da herança espiritual da família. Quando Esaú fala, eu não quero ser primogênito, ele não está dizendo que ele não quer ser rico. Ele falou assim, eu não quero saber da religião. Ele saiu da igreja quando ele falou isso. Então, quando Eliseu fala, eu quero porção dobrada, ele falou assim, eu quero ser profeta como você, eu quero ser o seu herdeiro, eu quero continuar o trabalho. E recebe poder. Em outras palavras, ele olha para Deus e fala assim, eu quero você. Deus chega para o cego lá em Jericó e fala, que queres que eu te faça? O cego fala, eu quero ver. E quando ele abre o olho, o texto diz assim, e seguia Jesus estrada fora. Ele queria ver porque ele não queria se perder no caminho. Ele olhou Jesus e o que ele fez com a visão foi seguir Jesus. Todas as vezes que Jesus chegou para uma pessoa e fez uma pergunta livre, a pessoa fez a mesma resposta. Eu quero você, eu quero você, eu quero você. Eu quero você. Eu não quero ser livre. Eu quero estar preso a você. Porque quando a gente mergulha no espaço de Deus, o espaço de Deus é infinito. E quando a gente pula para fora do espaço de Deus, o espaço fora de Deus é restrito. E há uma ilusão de achar que viver com Deus, Deus restringe o espaço. Não, Deus é enorme, Deus nunca restringe o espaço. A vida fora de Deus é que é restrita. Robinho, não existe liberdade para quem para quem teve a sua alforria comprada, assim, sabe? Não existe coisa. Nós somos pertencentes a um povo negro e tudo mais. E por muito tempo eu até tive essa bandeira. Nem parece, Daniel. Sabe o que você está falando agora? Estou notando. Eu tive essa bandeira, Black Lives, não sei o quê. Na verdade, muito antes do Black Lives, eu já propagava Black Power, sapato preto e branco. Eu era um militante. Mas passei pouco tempo da minha vida para entender que não é essa bandeira que Deus queria que eu levantasse. Então, a questão é, nós somos pecadores. Condenados a uma morte eterna. Esse é o problema. Condenados a uma morte eterna. Aí vem Deus e paga essa conta. Pagou para quê? Agora você está livre, faz o que você quiser. Não. Aí Paulo vai dizer assim, eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Paulo vai dizer assim, o que importa é que os homens nos vejam como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Cristo. Ou seja, essa palavra ministros aí vem do Rupereta, aquele remador que ficava lá embaixo nos navios trirremes da Grécia. Na linha da água, ele não tinha outra função a não ser remar. Ele tinha que remar, ouvir o tambor e remar. Por quê? Para que o barco alcançasse 25, 30 km por hora. Ele não tinha descanso, ele não vai no banheiro, ele não vai em outro lugar, ele rema. Portanto, Paulo vai dizer assim, o que importa é que os homens nos vejam como remadores de Cristo. Aqueles que estão remando. Você não é capitão do barco. Você não é capitão do barco. Você é remador, meu irmão. Eu costumo dizer o seguinte, você pode falar aos ventos? Você acha que você é autoridade da igreja? Você acha que você é alguma coisa na igreja? Então você pode falar ao vento? E o vento parar? Você pode falar ao mar e o mar se aquietar? Não posso. Então desce e vai remar. Lá é seu lugar mesmo. Lá é seu lugar. Desce e vai remar. Deixa o capitão ser o capitão. Você desce e rema. Nós descemos para remar. E veja, e aqui abre um parênteses, né?
as tendências nas instituições religiosas é sempre subir, né? Subir. Você é membro. O membro está lá embaixo. Aí não, você agora vira um ancião, um presbítero, um bispo, um sei lá o quê. Aí você vai subindo. E aí você vai virando até que você chega ministro de louvor do NASP Campos Hortolândia. Vira ministro de louvor, né? Você fica famoso e vai assim, vai subindo. Perceba as estruturas hierárquicas que se criam nas instituições religiosas, nada tem a ver com o evangelho, nada tem a ver, porque o evangelho nos pressupõe, nos sugere sempre descer. Você é remador, você desce, você vai lá para baixo. Então, assim, quer servir? Aqui eu tenho brincadeira com o pessoal aqui do NASP em Hortolândia, né? O pessoal do som aqui, tem um pessoal maravilhoso que trabalha aqui com a gente. E aí eu chego lá no som e digo, ninguém aqui serve mais do que eu, não, viu? Ninguém aqui vai servir mais do que eu. A briga é para ver quem está embaixo. Eu sou mais servo que você. Servo aqui sou eu. A gente começa a brincar nesse sentido, mas brincadeiras à parte, esse é o sentido da vida depois que você é salvo, resgatado. É servir. Apenas servir. Você está embaixo servindo. Essa é a posição maior que nós vamos ter, que nós vamos chegar, é a posição de serviço. Não existe outro lugar. E essa é a melhor escolha. Quem serve se lembra de quem é. De quem foi escravo. Eu agora eu sou livre, então eu decido ficar e servir. Porque aí? Eu não tenho outra posição. Você já fez essa escolha? Tá? Fazer essa escolha. Pega o seu remo aí, porque enquanto você pega o seu remo para trabalhar, para lembrar de servir a Deus, o Daniel vai pegar o violão dele. Combinado, Daniel? Pronto. Combinado. Vamos lá. Porque não dá, né? A gente chama aqui o convidado pra gente colocar ele contra a parede, fazer perguntas. Mas já que é o Daniel Salles, a gente aproveita esse momento também. E que legal, você vê que o vertical, ele tá num nível elevado, né? Não, a gente tá numa sonoridade, Vamos numa lá. riqueza harmônica e direto do NASP Campos Hortolândia. E aproveito já para mandar um abraço pra galera do Hortolândia que acompanha o vertical. Se você acompanha o vertical e não está seguindo, faz isso agora, né? Se torne aí um seguidor, se inscreva no canal do UNASP. Se inscreva no canal do UNASP e ative as notificações. Manda, Daniel. Eu escrevi uma canção baseado numa fala de um certo pastor que está na bancada aí. Cara, eu vou ter que começar a prestar atenção quando eu prego, né, brother? Sempre. Você é uma bênção, meu irmão. A gente brinca assim, o pessoal que está assistindo a gente aí, a gente brinca porque quando você tem intimidade, quando você tem irmandade, quando você é da mesma família, você não faz sentido você não brincar se você não tem intimidade. Então nós temos toda essa intimidade do mundo, então não se espantem não, viu? Não vão se escandalizar não. Não vão se escandalizar não, que a coisa aqui é diferente. Então assim, quando o Robinho pregou aí uns dias desses aí, eu fiquei observando e aí escrevi uma canção que se tornou tema do meu projeto que eu estou lançando aí, todo mês estou lançando uma música. Isso é graça, o nome da música. E eu canto aqui, vamos lá. Olha a letra. Na cruz o pior dos piores, no juízo a esperança dos mortais, na cruz a escória do mundo, no juízo a glória do Pai. Isso é graça. Isso é graça. Segunda estrofe, presta atenção. Eu olho pra cruz e me vejo do trono eterno, me julga enfim. Daqui eu enxergo
a vergonha que sou. De lá ele vê o seu filho em mim. Isso é graça. Graça. Isso é graça. Graça. A misericórdia, a verdade unidas, justiça e paz se beijaram na cruz. Na cruz meus pecados expõem minha vida. Do juízo sou livre em Jesus. Isso é graça. Isso é graça. Graça. Salvar é um ato exclusivo de Deus. Ele é o fogo, a oferta e o altar. Render-me a seus pés é o ato que é meu. Seu sangue, enfim, aceitar. Isso é graça. Quem tá em casa, experimenta essa aí. Canta. Graça. Isso é graça. Termino te lembrando de se é que você assistiu, uma série produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, Pacífico, curta, uma temporada só. Num dos episódios, quase no final da série, os soldados estão conversando numa das ilhas, no Oriente, e falando da maneira como eles foram parar no exército. Todos eles se alinhavam no mesmo discurso que não foi percebido por um deles, que no meio da conversa, depois de alguns disseram como foram os seus primeiros dias, ele começou a contar também da sua experiência e começou com a seguinte frase. Ele disse assim: eu me lembro onde eu estava quando eu fui convocado. E isso não impediu de qualquer outra pessoa dentro da roda de prestar atenção nele. Quando ele começou a próxima frase, os soldados já na cena interessante, que eles já se aproximam dele, um toma o cigarro, outro toma a água que ele está bebendo, outro toma a xícara, eles vão se afastando. Ele vê uma reação violenta dessa e disse: o que fiz de errado? Ele disse, e aí eles respondem: como é que isso aconteceu? Ele falou: quando eu fui convocado, eles gritam: você foi convocado? Ele fala: eu fui. E qual que é o problema nisso? Eles dizem: ninguém aqui foi convocado, todos nós fomos voluntários. Eu não precisei que alguém me chamasse quando meu país precisou de mim. Essa é uma definição minha da liberdade que eu sinto em Deus. Se Deus te perguntar hoje por que você o ama, Ele só vai aceitar um tipo de resposta. Aliás, o mundo também. Deus me ama porque Ele quer me amar. E por que eu estarei no céu? Eu não tenho nenhuma outra explicação para dizer fora eu vou estar porque Ele quis. É exatamente isso. E Ele quis muito. Então, por que eu amo? Eu amo porque eu quero também. É porque eu quero. Jó passou alguns capítulos dizendo isso. É porque eu quero. É porque eu quero. Meu livre-arbítrio é a minha maior oferta. Daniel, muito obrigada pelos momentos que nós passamos juntos. Eu estou aqui embalada não só com a canção literal, né, mas com a melodia que foi falar sobre a graça e sobre o amor de Deus. E que o amor de Deus e a graça de Deus possam embalar a sua vida e conduzir as suas escolhas.